Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Está escrito assim nesse texto: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Senhor, eis aí a porção da Tua palavra que o Senhor preparou para nós essa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem uma promessa de cravar a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, aumenta, Pai, as informações Suas em nosso coração hoje. O Senhor também tem a promessa para que o Espírito estaria em toda a carne. Mata a nossa carne. Faz com que nós sejamos verdadeiros adoradores por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 4, está escrito assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Em João 1,3 está escrito: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Romanos 1,21 está escrito assim: porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Esses três textos nos mostram, primeiro, uma revelação do Senhor, como o único Deus, o único que deve ser adorado. Depois mostra Jesus se apresentando, revelando como o Deus Criador. Em João 10,30 também está escrito: eu e meu Pai somos um. Em João 14 ele diz para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. E nós temos em Jesus o fim do distanciamento entre o homem e Deus. Mas em Romanos 1,21, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala para nós uma mensagem direta, que não é só saber quem é Deus, nem é só saber o que Ele fez. Nós precisamos reverenciá-lo. Nós precisamos colocar Deus no lugar que Ele merece estar. Ele tem que ser o primeiro em nossos corações. A gente canta louvores que eles são profundos e eles são declarações da nossa boca de uma realidade espiritual que a Bíblia nos manda fazer. Mas as nossas atitudes, como é que estão? Como é que nós estamos vivendo diante do texto que nós lemos aqui? A Bíblia está falando através da boca de próprio Deus, manifestando a sua sabedoria na terra. Ora, vem
a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ele diz primeiro como se adora, depois ele diz o que Deus vai fazer com eles. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quantas religiões tem no mundo? Qual delas é a certa? Eu vou lhe dizer qual é a religião certa. Jesus. Mas não é nem o meu Jesus, nem o seu Jesus, é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que desceu do céu e encarnou, e muitos de nós criamos no nosso particular um Jesus próprio. Um Jesus conforme a inclinação dos nossos corações, e aí entramos nesse erro de Romanos 21. Conhece, mas não rendem graças. E dizem assim, até aqui, Deus, o Senhor trabalha na minha vida, mas daqui para frente, deixe comigo. Lá nos livros de João, capítulo 3, a Bíblia diz que Nicodemos, um dos maiorais da sinagoga, vai procurar Jesus de madrugada em secreto. E Jesus fala com ele de uma forma tão poética. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, que graça. Uma vez o Espírito Santo me levou a entender que a palavra do Senhor era uma declaração de amor de Deus para a gente, para a raça humana. E aí aquele homem vai escondido, velho, cheio de costumes, mas impactados, cheio de conhecimento, mas impactado pela presença poderosa, gloriosa, amorosa de Jesus Cristo. E ali, Jesus não espera nem ele falar e já responde. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o texto diz o quê? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Para você, o que é adorar em espírito? A gente vai procurar na Bíblia e vai ver várias mensagens falando sobre o assunto. No livro de Romanos, capítulo 8, tem um texto que tem até um louvor que eu cantei muitas vezes, né, pegando só aquela parte que era interessante para mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E ali eu cantava soberbo. Levei muito tempo, irmãos. Muito tempo. Colocando o ser cristão como uma medalha de honra no meu peito. Me achando diferente das outras pessoas. Mas o ser cristão é um chamado para o serviço a Deus. O ser cristão é um chamado para você mudar os seus planos. Para você perguntar a Deus o que é que eu vou fazer para o Senhor. E aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. Olha o que diz aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É impressionante você fazer uma pesquisa sobre os rotamentos da Terra, o movimento da Terra, né? Rotação e translação. Os ciclos, 365 dias do ano, de X em X tempo vem um ano bissexto, e você vê aquilo ali matematicamente podendo ser medido e constatado pela tecnologia, e você observa que cada astro, que o movimento da Terra, que o movimento dos astros,
dos planetas, todos foram ordenados uma só vez por Deus e nada sai do seu controle. E a gente tão volúvel, cocheando entre duas vontades, cocheando entre duas realidades. E Deus mostrando Jesus Cristo sendo recompensado com a ressurreição, com a glória nos céus, porque ele não pecou. E a gente querendo saber o que está óbvio. Nós não podemos mais viver apenas pelo que está escrito. Porque a palavra, a letra, ela é morta, mas quem vivifica é o Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Ser uma nova criatura. Está disposto a fazer essa transformação, a sofrer essa transformação. Por que tanto tempo na igreja e a natureza não muda? Porque só ouve os relatos de outras pessoas com experiências e você mesmo não vive grandes experiências com Deus? Está faltando abdicar do seu próprio eu. Desistir de ser você mesmo para ser regido por essa lei, a lei do Espírito da vida. E essa lei tem um exemplo em Cristo Jesus. E aqui diz que te livrou do pecado e da morte. Antes cegos, no mundo de trevas, uma terra sem forma e vazia, mas disse Deus, haja luz, e houve luz. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem está em mim não andará em trevas. Então ele lhe diz aonde ir, como fazer, mas você insiste em achar que é do seu jeito. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para que nós fôssemos cumpridores da lei. Para que nós fôssemos obedientes. E o que é ser obediente? É amar a Deus. Nós só podemos provar que amamos a Deus através da anulação do nosso eu e da obediência a Cristo. Não existe dizer que ama só com a boca. Não existe achar que ama só porque gosta de vir para a igreja. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que sofrer o processo do parto. E não tem parto, irmão, que não traga sequelas. E a gente não quer sofrer mais nada. Mas a Bíblia está dizendo, todo o castigo do nosso pecado foi, aleluia, cobrado em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser cumpridores da lei. E a lei antes chamada de lei mosaica, agora está chamando lei do Espírito e vida. Porque a lei é vida. Depressão vai embora, enfermidade vai embora, desesperança vai embora. Tudo vai embora quando o homem está confiante nos braços do Senhor. Nicodemos foi lá buscar uma resposta e Jesus disse, tem que nascer de novo. Mas Jesus, mais do que isso, deu um exemplo, as analogias de Jesus. Que lindo, irmãos. Que maravilha do Senhor, explicando com um exemplo prático o que é isso. E ele diz assim,
O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é a voz de Deus? Jesus. O nascido do Espírito faz o que Jesus manda. Que maravilha! É você aprender a dizer, como o Tiago ensina, se Deus quiser. É você decidir ir para o shopping e Deus dizer assim, não, não vai. É você juntar um dinheirinho para comprar um carro e Deus dizer assim, pega o dinheiro e dá todo para o irmão fulano. É você ir no centro de recuperação, onde não tem nada bonito lá para ver. É você ir no hospital, pregar a palavra. E tem mais, não é ir quando quer não. É ir quando Deus manda. É Deus lhe tirar do caminho costumeiro para ir para o trabalho. E você não entende nada, mas porque você nasceu de novo e entende a voz de Deus, muda a rota. Pode até ser livre de um acidente, glória a Deus. Mas pode dar a carona para um necessitado, e glória a Deus também. E pode não acontecer nada, mas lá no céu está provado que você é obediente. Aonde está o crente cativo à voz de Deus? Que ele pode soprar na sua vida e te levar para onde ele quer. Certa feita eu conversei com a irmã, que ela mesma dizia que queria ter um filho. Mas ela não parava de tomar um anticoncepcional. E a mensagem que Deus mandou dizer para ela foi, quer ter um filho, mas não para de tomar um anticoncepcional. Porque o anticoncepcional dá segurança de não ter filhos e não ter trabalho, não ter despesas. E assim está caminhando a igreja. E assim está caminhando a igreja. E se deixam levar por falsos profetas, falsas profecias, porque o Espírito, a voz de Deus, fala conforme o texto bíblico. Se não for como o texto bíblico, não é a voz de Deus. De Gênesis a Apocalipse, todos os detalhes da sua vida estão aqui descritos e exemplificados para te dar direção do que fazer. Não queremos mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não queremos mais ler a Bíblia. Mas Ele tem promessa. Livro de Ezequiel, capítulo 47, fala, irmãos, torrente de águas purificadoras. Gente, o livro de Ezequiel é um livro pesado, onde Deus mostra a sua ira contra o pecado do homem. E ele chega no versículo 47, no finalzinho do livro, e fica, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido
águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E o título é Águas Purificadoras. Quando nós vamos chegar à perfeição? Quando não questionamos mais Deus. Quando não estamos mais perguntando por quê. Simplesmente ouvimos a voz de Deus e dizemos amém, eis-me aqui, envia-me a mim, independente das circunstâncias. Esse é o ponto do rio, onde você não pode mais nadar, porque a correnteza te leva. Que poesia amorosa, que analogia doce. Porque a gente não ouve e não obedece. O semeador saiu a semear. E as primeiras sementes caiu numa terra seca, caiu na passagem, na estrada. E muitos de nós têm um coração igual a estrada. Todo mundo passa, pisa e cada vez ela fica mais dura. Que as águas do Espírito Santo possam amolecer nossos corações essa noite. E tirar a nossa incredulidade, a nossa vaidade, a nossa prepotência. E saiu a semear e caiu em pedras. E a terra tinha pedras. Mas a semente, ela germinou, mas ela não tinha profundidade, porque o solo tinha pedras. Que não seja uma limpeza superficial, um amolecimento superficial. Crê em Jesus, irmãos. Você viu no texto de Ezequiel que quando o homem chegou naquele lugar onde ele não podia mais nadar, o anjo levou ele para a margem do rio em segurança? Quando você chegar à condição de varão perfeito, aí é que você está seguro. Porque você ganhou a confiança de Deus. Quantos aqui poderiam passar pela situação de Jó? Ser largado na mão de Satanás, com todos os ardilhões da maldade. E Jó permaneceu firme adorando. Temos que ser provados para dizermos a Deus, para provarmos com a nossa atitude que nós somos verdadeiros adoradores. Que o que importa é o meu relacionamento com Jesus. É isso que precisa acontecer. E o semeador saiu a semear. E a terra era boa, não tinha pedra, mas tinha os espinhos. E Jesus explica que os espinhos eram as coisas da vida, os afazeres, o trabalho, o casamento, aleluia, o estudo, os planos, as viagens, os carros, os desejos. Tira o nosso tempo de buscar ao Senhor, de sair do natural e entrar no Espírito. Mas o semeador não desistiu e continuou semeando e achou no nosso coração uma terra boa, onde a semente frutificou a 30, 60 e a 100. Nós precisamos ser representantes fiéis de Jesus na face da terra. Ele é o verdadeiro adorador. Ele é o amado do Senhor. É maravilhoso ver o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus Cristo e uma voz do céu dizer: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo está procurando templos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, homens e mulheres crentes, ao ponto de abandonar os seus próprios planos pessoais para se entregarem no rio do Espírito, até ao ponto de que você não decida mais o que fazer, mas que Deus aponte para você ir como folha ao vento. E aí nesse momento, quando você estiver parecendo que está
se afogando, o anjo te pega e te coloca na margem. O verdadeiro adorador que Deus procura. Conheci a história de uma irmãzinha que ela ministrava a várias pessoas e ela tinha um trabalho de libertação muito forte, poderoso. E que um pastor que era satanista e que foi tratado por essa senhora, chegou algumas vezes como um novo convertido na casa dela e abria a geladeira e não tinha nada, só água. E quando terminava a ministração, ela dizia assim: quem quer suco? E ele ficava assim: quem estava na cozinha? E ela orava e a água transformava em suco. E vocês pensam que é loucura? Eu creio, irmão. Eu creio. Não estou ainda no ponto do rio onde Deus me leva para onde Ele quer. Ainda sou teimoso. Mas eu tenho a esperança de chegar nessa situação. Porque aí é que vem a segurança. Quando as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo te darei. Está escrito. E a gente fica sem querer se largar à vontade de Deus. Questionamos o texto bíblico, dizemos que é para aquele tempo. Podamos o agir do Senhor em nossas vidas. Não podemos mais ser assim. Não podemos mais ser assim. Precisamos amar a Deus. E a Bíblia diz amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças. Deus tem que ser a nossa prioridade. Precisamos, aleluia, entender que João 3,16 dá a seguinte declaração para nós desse tempo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse texto está dizendo? Que não existe amor virtual. Não existe amor de longe. Esse negócio de culto em casa, na internet, não é a vontade de Deus para a igreja. Nós temos que viver em comunhão uns com os outros, tratando uns com os outros, ajudando uns aos outros. O próprio Deus saiu do céu e veio para a terra para ficar junto com a igreja. E nós não somos distantes. Eu faço parte do corpo de Cristo. De uma forma sobrenatural. Eu não sei como é exatamente, mas eu estou unido a Deus pelo Espírito. E tenho que mover-me nesse sentido na terra. E aí a Bíblia nos mostra Jesus aperfeiçoando a obra da salvação, vindo falar pessoalmente conosco. Hoje eu estava evangelizando uma moça na rua. Eu disse a ela: quantos estão carentes de um abraço? Quantos estão carentes de um aperto de mão? Quantos estão carentes de uma palavra? Você sabe que uma palavra livra o homem da morte? Quantos de nós já vimos casos, o homem ia se matar e ouvia um hino, e ouvia um texto bíblico, e o coração dele foi invadido pela glória de Deus, e ele foi salvo e liberto. Precisamos aprender a viver a palavra, a adorar a Deus em espírito e em verdade. E a verdade é Jesus, Cristo em nós, esperança da glória. Mas Cristo não vive como se fosse uma pessoa comum. Apóstolo Paulo diz assim: miseráveis somos nós se esperarmos de Deus apenas as coisas desse mundo. Cristo, Ele transcende. Nós temos que transcender também.
perdão, amor, honestidade, gentileza. Não é só porque você é educado agora. Ontem eu estava assistindo um filme de um grupo, se eu não me engano o nome é Amish, eles vivem separados e são cheios de regras, mas eu não ouvi falar de Jesus. O nome de Jesus era pouco falado, naquele filme pelo menos. E eu ficava assim, falta Jesus nesse filme, falta Jesus nesse filme. Jesus é o elemento de transformação, Jesus é o causador do milagre, Ele é a luz que dissipa as trevas. Atos 1:8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Como ser testemunha de Jesus? Como? Se não for imitando Ele? E como conhecê-lo? Se todo mundo conhece, que conhecer é esse? É aceitá-lo como Ele é. O pastor não me falou o tempo que eu tinha para ministrar, mas eu estou preocupado. Ainda tenho tempo? Não? Então já passei. E glória a Deus. Meus amados irmãos, eu creio que Deus falou comigo e falou com todos aqui. É necessário lutar contra as novidades antibíblicas. Verdadeiro adorador, irmãos, não tem nada a ver com o moderno do mundo, mas tem tudo a ver com Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se não for conforme a palavra, não vamos ser aprovados. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.